como a gente comentou lá na apresentação, nós estudaríamos então o quadro de ordens e classes. Aqui eu apresentei então o quadro. Nesse quadro então aparecem as classes, as ordens nessa linha aqui, e aqui eu tenho o nome então que cada ordem recebe, tá? E então vamos olhar direitinho. Então, como vocês já estudaram, provavelmente vocês chegaram até a sexta ordem, até a segunda, no caso a segunda classe, a classe dos milhares, né? Mas muitos de vocês já sabem, isso é meio natural, a gente aprende meio por conta, porque se trata de algo do cotidiano. Nós temos a terceira classe, que é a classe dos milhões, tá? E como vocês podem ver, na primeira classe, a classe das unidades simples, nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem, tá? O mesmo acontece na segunda classe, que é a classe dos milhares. Eu tenho então na sequência quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. E na classe dos milhões a gente segue então com a sétima, oitava e nona ordem. Se vocês forem ver o desenho do quadro, vocês observem que essa linha ela divide a classe com três ordens, né? Aqui o mesmo acontece na classe dos milhares. Essa classe aqui, observa essa linha e esta linha. Então a segunda classe também possui três ordens. Na terceira classe, a mesma coisa. Essa linha então mostra que a terceira classe, a classe dos milhões, também tem três ordens. Outra coisa que nós devemos observar, sempre cuidar que a gente analisa as classes e as ordens do número sempre da direita para a esquerda. Então cuida. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. O importante é tu saber também o nome de cada ordem, isso é fundamental, tá? Então eu tenho a primeira ordem é as unidades, a segunda ordem dezena, terceira ordem é centena, isso da classe das unidades simples. Coincidisse um de vocês estão bem acostumados a trabalhar com nesta classe, né? Na classe dos milhares, nós temos mais três ordens. A quarta ordem é a unidade de milhar. A quinta ordem, dezena de milhar. E sexta ordem, centena de milhar. Olha que segue sempre o mesmo padrão. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Só que aqui, do milhar, porque estamos na classe do milhar. Então, de novo, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E agora vem a classe dos milhões. De novo o mesmo padrão, unidade, dezena e centena. Só que agora da classe dos milhões. Então, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Ok? Então, até aqui nós temos então uma ideia do quadro relativo, levando em consideração as classes, as ordens, né, e o nome de cada ordem. É fundamental conhecer bem um quadro de as classes e as ordens de um número para ler de maneira correta. Então, todo número que está na classe dos milhões, a gente vai ler milhões, certo? O número que está na classe dos milhares, a gente vai ler mil. E na classe das unidades simples, a gente lê de forma comum, é só o número, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um número, esse número representa a população brasileira no ano de 2017, no levantamento feito pelo IBGE no ano de 2017,
e a gente pode ler, levando bem em consideração as classes, esse número de maneira bem fácil. Por exemplo, 207 milhões, porque está na classe dos milhões, 660 mil, porque está na classe dos milhares, e 929. Observa como eu falei de maneira comum o último número, o número que está na classe das unidades simples. Então, como eu coloquei, a gente fala de forma comum. Então, de novo, 207 milhões, 660 mil, 929. Existem questões que perguntam da seguinte maneira: que número se encontra na classe dos milhares? Então é esse número que eu tenho que observar para responder uma questão desse tipo. O número que se encontra na classe dos milhares é 660. O número que se encontra na classe dos milhões é o 207. Que número se encontra na classe das unidades simples? É o 929, certo? Outra coisa, qual é o algarismo que se encontra na sexta ordem? Na sexta ordem, o algarismo que se encontra é o 6. Qual é o número que se encontra qual o algarismo que se encontra na unidade de milhão? Na unidade de milhão, o algarismo é o 7. E assim por diante. Então, tem perguntas que podem ser feitas levando em consideração o quadro de classes e ordens. E aí, então, aqui logo abaixo, eu coloquei o que nós já comentamos, a definição. Classe, então, cada classe é formada por 3 ordens, como nós percebemos aqui, certo? Ordem. Cada algarismo é uma ordem, pode cuidar. Cada algarismo é uma ordem. O 9 é de primeira ordem, o 2 é de segunda ordem, o 9 é de terceira ordem e assim por diante. Como é que eu separo as classes? Sempre, cada 3 ordens forma uma ordem, separando da direita para a esquerda, como a gente falou. Da direita para a esquerda, cada 3 ordens é uma classe. Mais 3 ordens, mais uma classe. Mais 3 ordens, uma classe. Sempre da direita para a esquerda. Ordem de grandeza, muito importante. Isso aqui é muito perguntado. E a gente tem que saber o que é a definição da ordem de grandeza. A grandeza, a ordem de grandeza, ela nos auxilia e indica o tamanho do número. Tá? Eu coloquei aqui. Ou ainda quantos algarismos o número tem. Por isso que é importantíssimo a gente conhecer bem as ordens. Eu saber que a 8ª ordem é dezena de milhão, eu saber que a 6ª ordem é centena de milhar e assim por diante. Por quê? Eu coloquei de exemplo lá, o número 58.644, a ordem de grandeza dele é a dezena de milhar, porque o algarismo 5, tá? É o último algarismo, olhando da direita para a esquerda, e ele está na ordem da dezena de milhar, ele indica a grandeza do número. Então eu coloco que a ordem de grandeza é a dezena de milhar. Então, se tu recebe uma informação destas, e tu conhece bem as ordens de um número, e fala, olha, a grandeza do número é a dezena de milhar, tu já vai saber que esse número tem 5 algarismos, tá? Porque a ordem de grandeza te ajuda a descobrir quantos algarismos tem o número, tá? Então isso tem que ser sempre bem entendido, tá? A ordem de grandeza então se vê dessa forma. Muito bem.